Então, boa noite, muita paz, uma alegria nós estarmos juntos para continuarmos os nossos estudos. E a gente vem estudando a questão da solução última do ser, no nosso querido professor Pietro Baldi, lá na obra Deus e o Universo. Então, nós vimos a capacidade que o universo tem de reverter as situações e transformar as trevas em luz, o mal no bem, ou seja, transformar toda a inferioridade do ser nas suas melhores capacidades divinas. E aí o professor Pietro Baldi ele veio geograficamente, veio através da sua teoria da força cinética, ele veio demonstrando no livro Deus e o Universo como é que o mal ele está fadado a desaparecer. Uma das primeiras coisas que nós entendemos nessa questão é que o mal é o direcionamento incorreto do pensamento. Quem pode direcionar o pensamento de forma incorreta são as inteligências inferiores. As inteligências inferiores são aquelas que estão atravessando o processo da evolução. Então, de acordo de onde está essa inteligência, no ponto que ela se encontra, ela pode emitir uma determinada transformação da energia do pensamento numa direção que lhe interessa, e, em consequência disso, ela ter os resultados. E, evidentemente, que quando a gente fala em direcionamento da energia de um pensamento, ou seja, direcionamento da substância do próprio pensamento em si, nós não podemos excluir jamais o fato de que, quando se trata de direcionamentos de energia, existe também uma outra questão, que é a questão da associação com as forças adjacentes, com as forças, digamos assim, atrativas, as forças semelhantes. E essas forças semelhantes, evidentemente, pela força de atração, elas passam a corroborar no sentido da substância do pensamento. Então, um pensamento emitido por uma pessoa, emitido por um ser, ou seja, uma substância, essa substância ela pode encontrar forças semelhantes, adjacentes, que podem somar força com ela, tanto para o bem quanto para o mal, ou quanto para uma direção amórfica, ou seja, uma mistura de forças positivas com forças negativas. E é muito importante que quando a gente fale da questão do pensamento, não é só o pensamento intelectual, porque o intelecto ele é apenas uma das passagens que faz com que nós recepcionemos a ideia de fora e tratemos essa ideia de fora e a lancemos dentro do nosso subconsciente como forma de memória. E o intelecto também é a forma com que a ideia que vem de dentro do subconsciente ela vai sair do subconsciente de uma determinada forma, vem à tona, ela se torna consciente no intelecto e aí pode se transformar numa atitude exterior executada por uma forma, por um corpo físico, por exemplo. Então, quando a gente fala de força de pensamento, nós nunca podemos imaginar, nunca podemos pensar que essa força de pensamento é, digamos, unicamente aquela que está na linha do nosso intelecto. Para que uma força do pensamento funcione, ela precisa mergulhar no subconsciente, ou seja, ela precisa ir no cerne do ser. O cerne do ser, então, por uma série de fatores que fazem parte da sua estrutura enquanto ser, ele pode ou não manifestar isso de uma forma ou de outra forma. Então a força do pensamento ela inclui uma série de coisas aí que faz com que ele vá se tornar uma realidade. Quanto mais elevado o espírito, quanto mais ele sobe na escala da moral, maior liberdade ele ganha na velocidade do pensamento. Então quase que seu pensamento intelectual se torna, digamos assim, manifestado imediatamente. Aí ele tem o que? Uma liberdade sobre a matéria, onde o pensamento atua de forma livre. Diferentemente de um espírito atrasado que desencarna, chega no plano espiritual e ele ainda se vê como um corpo físico, ainda se vê com as dores do desencarne ou do sofrimento que ele teve na Terra, ele ainda continua com os apegos, ele ainda quer se alimentar daqueles alimentos que ele gostava na Terra, ele ainda está atraído por questões como dinheiro, ele ainda está preso à herança, ele ainda sente atração pelo sexo oposto. Em outras palavras, de alguma forma, esse espírito, então, ele manifesta totalmente uma psicologia material que domina o seu âmbito. E essa psicologia material só pode vir do seu subconsciente, só pode vir do seu substrato. Ela não é
só da mente intelectual. Então, é sempre bom que a gente entenda, que a gente tenha em mente que o que determina o advento do mal, ou seja, o advento de qualquer tipo de ilusão, vai sempre ser a forma com que a inteligência direciona a substância do pensamento. Isso é uma coisa importante. E aí nós vimos que o universo tem uma força muito grande para reter isso. Ele tem uma força muito grande para, através da evolução do ser, fazer com que esse substrato do subconsciente do ser seja transformado, ou seja, seja modificado para um substrato de essência maior, de uma essência mais, digamos assim, elevada. Quando a gente fala de essência elevada, normalmente a gente pensa logo em essência rarefeita, porque a nossa mente emborcada sempre vai pensar da seguinte forma: não, o que é o oposto da matéria é sempre mais leve. Só que, na verdade, em termos de substrato, em termos de realidade, em termos de força e dinamismo e dinâmica, ela é muito mais forte do que simplesmente uma coisa rarefeita, como se fosse o ar. Embora ela seja mais livre, mas ela é mais contundente. Esse aspecto da elevação que nós estamos mencionando aqui. Então, evidentemente que a força de um pensamento de um espírito mais elevado, ele vai agir sobre a matéria ou vai agir sobre uma determinada situação de determinadas formas. E nós temos lá na doutrina espírita, né, a gente tem um estudo lá sobre a mediunidade no Livro dos Médiuns que fala sobre a atuação da mente dos espíritos na matéria. E uma das coisas que Kardec vai falar é que quanto mais materializado, mais fácil para o espírito é atuar no âmbito da matéria, porque a matéria é uma energia próxima a ele. Então, evidentemente, quanto mais a psicologia dele for uma psicologia de âmbito material, de atração material, de instinto material, mais fácil para ele atuar na matéria. E mais difícil é para ele atuar no plano do espírito. Só que esse mais fácil para ele é extremamente limitado, que em geral, esse mais fácil é dentro das limitações que o prendem, e nunca na liberdade. Ao passo que o espírito mais superior, ele consegue atuar na matéria de uma forma mais inteligente e ele sempre vai utilizar a vibração dele para gerar o bem, para fazer com que a matéria possa evoluir e que ela possa sempre gerar, digamos assim, um aspecto de tranquilização, de harmonia daqueles que estão envolvidos num determinado evento. Aí nós temos a interseção do mundo espiritual. E aí o espírito superior pode, inclusive, determinar pela força do pensamento dele ou pela moral quase irresistível, pode determinar um espírito mais inferior que ele atue na matéria em determinado campo, para que possa realizar uma determinada tarefa. Então são pontos importantes que a gente tem que ter em mente. Quanto mais elevado o ser, quanto mais puro esse ser é em termos de prisões da matéria, mais esse ser consegue atuar de forma melhor na matéria mesmo, por incrível que pareça. Nós vamos dar um salto no nosso estudo. Nós estamos lá no capítulo 8, solução última do problema do ser. E nós vamos, esse final de capítulo que nós ainda teríamos que ver, é uma parte extremamente técnica, que entra um pouquinho de matemática, um pouquinho de equação, etc. e tal, mas na verdade o que o professor Pietro Baldi vai continuar fazendo até o final do capítulo é recorrendo novamente, usando de recursividade para explicar o problema da solução última do ser enquanto se elimina o mal. Isso nós já entendemos no capítulo. Então nós vamos direto agora para o capítulo 9 e nós vamos continuar agora, vendo agora como é que vai funcionar essa estrutura, ou seja, como é que a gente se confirma nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo extremamente complicado, que é o mundo do antissistema, a ação da lei sobre fatos agora, ou seja, sobre uma série de condutas na vida e como é que essa lei vai agir dentro dessas condutas que tem a ver com todos nós. Então, nós vamos lá para a página 67, no capítulo 9, que diz assim: confirmações em nosso mundo. E logo depois da primeira linha desse capítulo, o professor Pietro Baldi ele traz uma mensagem lá do Novo Testamento. E essa frase aí foi extraída lá da Vulgata, onde diz assim: Portae inferi non prevalebunt adves an. Quer dizer, isso aí está em latim, mas significa o seguinte: as portas inferiores do inferno do Hades não prevalecerão contra ela. Isto é,
As forças inferiores, infernais, não vencerão as do bem. Ela faz parte do contexto evangélico de Mateus. Essa frase que está lá no capítulo 15, versículo 20. Quando Jesus Cristo se dirigiu a Simão Pedro em misteriosa e solene revelação, dando-lhe ciência de sua futura missão na terra. Aqui, Pietro Baldi ele atualiza o conteúdo dessa remota revelação, reafirmando que as forças do bem jamais serão vencidas pelo mal. Mas, no mundo que nós nos encontramos, o que mais a gente vê são exatamente situações do mal, ou situações distorcidas, por assim dizer. Em primeiro lugar, é importante que se entenda que o mal ele chama atenção. Então, o direcionamento errado do pensamento, ele tem como premissa para poder sobreviver chamar a atenção, porque ele usa do processo de hipnose. E a hipnose, ela funciona no sentido de fazer com que o ser sinta medo ou ele sinta atração por determinada coisa. Então, quando se mostra o mal, quando o mal aparece, quando ele se apresenta, uma das coisas que ele quer, ou seja, essa estrutura de pensamento, o que ela quer ou é coagir, através da hipnose, dar medo, é o chamado botar terror, no palavreado vulgar, ou ele conseguir consentimento. Ele conseguir fazer com que mais mentes aprovem a sua ação. Então ele funciona de duas formas. E por que ele faz isso? Primeiro que ele quer se manter. Primeiro que ele quer ficar na onda da crista. Ele se alimenta exatamente de vibrações inferiores. Ele se alimenta de vibrações negativas. Eu não sei se vocês já viram aquele filme Luta de Titãs, que lá nós temos no segundo, no primeiro mesmo, na Guerra dos Titãs, ou Luta dos Titãs, não me lembro bem, nós temos lá o advento de um monstro muito feio, chamado Krak, um negócio assim, e tinha um deus por trás desse monstro, um deus lá do Olimpo. Enquanto os demais deuses do Olimpo se alimentavam das preces, dos louvores dos homens da terra, no filme, esse outro deus, que era o que tinha criado o Krak, que era o pai do Krak, o Krak, eu não lembro bem, ele simplesmente se alimentava do medo das pessoas. Então, para que ele pudesse sobreviver, para que ele pudesse ter força, então ele tinha um filho que era um monstro enorme, muito grande, e que causava pavor nas populações. O filme, apesar de ser uma fantasia que mostra aquele monstro muito grande, ele na verdade tem um fundo de verdade, porque ele mostra a questão da hipnose que o mal faz. E para o mal fazer a hipnose, ele precisa de fatos extremamente contundentes e que desequilibram a harmonia das pessoas. É muito importante que nós, aprendizes do Evangelho, que estamos buscando realizar um empreendimento na área da espiritualidade, ou seja, um empreendimento na área da liberdade do ser, em todos os seus sentidos, com todas as suas boas consequências, é muito importante que a gente aprenda a não nos deixar ser flechados e envolvidos por processos de simbiose em cima dessas hipnoses que o mal faz. Eu vou tentar dar um exemplo aqui muito simples disso tudo. Quando a gente assiste uma televisão e vê um fato ruim, por exemplo, que é nos trazido por um canal, né, por uma reportagem qualquer. Então, muitas pessoas acreditam que o fato de elas estarem se sentindo emocionadas ou indignadas ou com raiva daquele que errou, que cometeu o mal, que elas são boas por causa disso. Na verdade, não, elas já estão hipnotizadas pelo mal, pelo ambiente do medo. Elas de alguma forma, geram um sentimento inferior. Poucas geram um sentimento de amor por aquele que errou. É muito difícil isso. E certamente se Jesus estivesse na Terra, ele faria isso. Ele geraria amor, pediria perdão, iria socorrer aquele que errou. Mas quando a gente vê, por exemplo, o caso de uma criança que morre, um ato de violência, dificilmente a gente consegue sentir por aqueles que cometeram esse ato de violência um amor puro, um sentimento de perdão, a gente não consegue. Normalmente nós somos hipnotizados pelo sentimento de indignação, de injustiça, de raiva, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Isso é uma hipnose. Porque nós achamos erradamente que sentir raiva, indignação, é o caminho para solucionar o problema do erro. E aí Jesus ele vai mostrar que não é por aí. Ele vai dizer que na verdade é preciso cessar o ciclo do karma. E para cessar o ciclo do karma, eu não posso reagir ao karma
com ódio, com raiva. Mas evidentemente que o ser evoluído, atrasado, a primeira pergunta que ele vai fazer é o seguinte: então eu deixo ele fazer o mal? Pergunta errada. Essa é a pergunta mais baixa que existe. Então quer dizer que se eu não sentir raiva, não sentir ódio, não perseguir ele, eu vou estar consentindo com o mal? Mas essa não é a resposta certa. O pensamento correto não é esse. Toda vibração de indignidade, de revolta, de ódio é utilizada por espíritos que sabem manipular esse tipo de vibração. Esses espíritos, eles só conseguem despertar esse volume de ectoplasma deletérico nas pessoas, que formam um verdadeiro egrégoro na Terra, eles só conseguem despertar quando eles apresentam um fato ruim, que desperta o ódio nas pessoas. E não é um fato bom. Aí as pessoas falam, a Terra está com essa mancha negra por causa das pessoas más. Não, é por causa das pessoas que se dizem boas, que têm ódio no coração. Porque normalmente você desperta o ódio no coração daquelas pessoas que se acham extremamente certinhas em tudo. E então isso é um aspecto muito complicado que eu estou falando aqui, mas o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a pessoa não vai pagar? Não, nada disso. Jesus disse, deixou claro, todos nós temos a nossa cruz, temos que resgatar, e a lei está aí para isso. O correto é resgatar, o correto é realmente resgatar o erro. Seja lá qual for, ter a coragem de resgatar o erro. Mas mais correto ainda, e mais contundente ainda, é estar disposto a não errar e sofrer as consequências de não cometer nenhum erro. Então, eu posso ter, digamos assim, um karma com uma pessoa que numa encarnação passada me matou, na retrasada também, na outra também, e de repente agora na Terra eu reencontro essa pessoa, e aí acontece alguma coisa e o espírito sente vontade de descontar. Aí, como acontece muitas vezes com uma dupla de espíritos, que um vem numa encarnação e mata o outro, tira a vida do outro, e na outra encarnação o outro tira. Mas o espírito pode escolher outro caminho. O espírito pode cessar, ele pode parar imediatamente no resgate. Então, ele pode resgatar de outra forma, de uma forma inteligente. Ele pode, por exemplo, em meio à fome, ter a coragem de, ao invés de roubar, ele pode ter a coragem de passar fome. É uma decisão forte, é uma decisão complicada, mas o resgate tem que haver, o resgate tem que acontecer. Mas o que a população precisa aprender, e o que a humanidade na Terra, no planeta, precisa aprender, é a não desenvolver mais sobre hipnose sentimentos ruins, sentimentos negativos. Porque toda vez que a gente fixa num símbolo do mal e desenvolve aquele sentimento de horror, de ódio, de vontade de fazer justiça com as próprias mãos, e fica mentalizando aquela cena, aquela coisa toda, com indignação, a quantidade de espíritos que se utilizam dessa vibração, e quem vai produzir elas são os ditos certinhos, porque estão com ódio, não importa se você está do lado certo ou errado, você produziu. E aí o que acontece? Eles vão utilizar esse tipo de utilização, que é da maioria, de vibração, esse tipo de pensamento, essa egrégora, para causar mais hipnose, para influenciar outras mentes não tão equilibradas no planeta. E aí parece que o mal se expande. Parece que ele vai tomando cada vez mais uma dimensão cada vez maior. E aí o professor Petrobaldi vai explicar que esse mal tem que ser depurado. O sistema do universo de elevação das criaturas vai fazer com que esse mal se depure, com que esse mal termine. E quando ele acha que está arrebentando a boca do balão, ou seja, que ele está hipnotizando todo mundo, ele está cada vez mais achatado no ponto de ser exterminado. E aí o que acontece? Acontece um outro problema. Se coligar vibratoriamente, simbioticamente com ele não é bom. Você pode até trabalhar numa área da justiça, numa área da polícia, mas não criar simbiose, fazer o seu trabalho com extrema honestidade, com extrema coerência, sem tirar nem pôr a mais, nem um nem menos ceitil, como falava Jesus. Ser sempre correto, usar da medida da justiça correta no ambiente que você se encontra. E aí continua o professor Petrobaldi, ou seja, ele começa esse capítulo dizendo aquela frase que as portas do inferno não irão prevalecer contra o bem, que o mal vai ser destruído. E aí ele vai dizer assim, justo, mas por quê? Só agora podemos compreender as razões. A concepção dualística acima exposta, que foi exposto no capítulo anterior, nos revela que ao lado das forças boas do sistema,
existem as satânicas do antissistema, que procuram inverter todo o sistema para arrastá-lo igualmente na própria fatal destruição, mas em vão. Então, o professor Pietro Baldi, ele está dizendo mais ou menos assim, que as forças da matéria, que querem permanecer na matéria, que querem permanecer sob as atrações da materialidade, do imediatismo, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, e direcionar o pensamento para manipular, para dominar os outros em prol de si mesmo e atender somente à própria fisiologia, essas forças, por hipnose, elas querem em vão tentar fazer com que todo o sistema, ou seja, todo o bem decaia e que eles não consigam ir adiante, não consigam ir à frente. Existe um ditado já antigo lá no Oriente que diz: o mal ele divide para governar, ou seja, ele cria atritos e ele cria dualidade. E aí o professor Pietro Baldi, no capítulo anterior, ele nos fez uma verdadeira mostra de forma geográfica. Ele nos mostrou por que o mal não tem poder para sobreviver perante o bem. Porque a própria respiração do universo e o próprio processo cinético da curvatura espiral do universo faz com que o mal só tenha um caminho, que é ele mesmo se auto-eliminar. O que significa eliminar o mal? Significa que toda a energia que foi direcionada de forma negativa acaba então se tornando uma energia positiva no final das contas. Não existe uma eliminação para o mal pior do que essa. E isso é extremamente sufocante. E aí continuou o professor Pietro Baldi. A estrutura do todo nos diz que o mal está irremediavelmente condenado em virtude da própria posição por ele assumida no sistema e pela natureza mesma deste. Ou seja, pela própria natureza do mal e pela própria natureza do sistema e a posição com que o mal se encontra e a forma com que ele age, ele está extremamente condenado. Isso tem dois aspectos. Primeiro aspecto: todo o nosso direcionamento equivocado que está no nosso subconsciente, no nosso patrimônio enquanto ser, e que está desequilibrado pelos mau direcionamentos que nós fizemos, mau direcionamento, né? Agora eu fui redundante, né? Quer dizer, todo o substrato do pensamento que nós direcionamos de forma equivocada, isso vai ser transformado, vai ser recodificado. Então aí eu tenho a eliminação do mal de dentro de mim. Então eu tenho o processo de elevação do ser. E o mal coletivo, que funciona no aspecto da hipnose, no aspecto da simbiose, onde coletividades vão criando vibrações que se tornam uma verdadeira egrégora ou um egrégoro. Toma o planeta, toma o ambiente, toma um lar, toma qualquer outro tipo de local, ou uma pessoa só. Esse fluido deletérico também, esse egrégoro também vai ser eliminado. E por que ele vai ser eliminado? Ora, porque na verdade ele é alimentado pela força do pensamento. Ele é uma ideoplastia que é formada pela emoção, pelo sentimento, pelo pensamento, que é alimentado pela mente dos encarnados e dos desencarnados. André Luiz vai mencionar, inclusive, que essa ideoplastia ela pode gerar verdadeiras tempestades de pensamento, de sentimento, de emoção negativas lá no mundo espiritual, sobretudo nas paragens do umbral. O seu reino é periférico, está na forma. Ele pode escarniçar-se contra os efeitos, mas as causas primeiras estão além do seu assalto. Não ele, mas somente Deus, não ele, mas somente Deus detém o timão da grande nave do universo. O Baldi agora ele nos dá uma dica muito legal. Ele vai dizer que essa egrégora, esse direcionamento de pensamento, a intenção do mal, ela é extremamente periférica e ela, por mais que ela tente ir contra a força do bem, ela não consegue. Em geral, ela é dominada pela força inteligente do bem. E ela acaba fazendo coisas que o bem determina, que a força positiva do sistema determina. E tem um outro problema. Ela não só não consegue lutar contra os efeitos dessa coisa, então por isso que entrar na linha do mal, na linha do erro, na linha do atraso não é um bom negócio. Ela não só não consegue, digamos assim, ir contra, mas ela é extremamente o quê? Baseada na forma. A forma é o ambiente da separatividade, da dualidade. O princípio do mal é a separação. O princípio do mal é a divisão. O princípio do mal
é exatamente colocar o outro como diferente de mim. E aí começam os processos da ganância. A ganância é um advento do qual eu entendo que as coisas estão separadas de mim. E eu quero atraí-las para dentro de mim, ou para perto de mim, como se eu fosse dono delas. E de preferência fazer com que o outro dependa dessas coisas que eu quero para mim, e aí ele passa a ficar na minha mão. E para que ele possa ter alguma dessas coisas que eu estou dominando, ele tem que agir como eu quero, e aí eu dou um pouquinho para ele, já que ele tanto quer. Quando o ser percebe que não existe nada fora dele, que toda forma, na verdade, é um advento do pensamento do homem, e aí ele começa, então, se fluidificar, ou seja, se tornar mais fluido, o mal começa a perder espaço. E ele entra em desespero por causa disso. Então nós estamos vendo por aí que ele não tem força nenhuma. A única força real que existe no universo é a força do bem, a força do amor, é a força da sabedoria. Ah, mas então quer dizer que se o mal obedece o bem, por que ele faz tanta coisa má? Aí nós temos que ver exatamente a linha do pensamento dominante da humanidade. Quem governa, por exemplo, o Brasil, nosso país? O subconsciente do povo brasileiro. Dos encarnados no Brasil e dos desencarnados. É o nosso subconsciente. O governo que está aí, o governo que não está, que vai vir, é direcionado totalmente pelo subconsciente da gente. Se o subconsciente coletivo tem karma, vem o agente cobrador que vai cobrar o karma. Como é que muda isso? Mudando o aspecto interior do ser. Mudando a cultura espiritual. Mudando a cultura como geral. Mudando a ética. Mudando a educação. Tudo isso é importante. Enquanto não fizer essa mudança, enquanto não fizer essa estrutura no ser, enquanto nós tivermos a crise do homem, você pode colocar o melhor presidente do mundo. Volta tudo o que era. Pega o presidente dos Estados Unidos e põe aqui no Brasil. Pega o do Brasil e põe nos Estados Unidos. Você acha que vai acontecer? Na estratosfera do pensamento está, pois, a grande paz das coisas eternas. Ali Satanás não chega, e tanto mais lhe fugiremos, quanto mais subirmos. Então, o professor Petrobal está falando assim, ó, o pensamento é uma estratosfera. O pensamento elevado, quanto mais elevado ele é uma estratosfera onde a forma não consegue se miscuir. Ou seja, o ambiente da separatividade, o ambiente do alaya, o ambiente da dualidade, que vê tudo separado de si, não consegue chegar. Então, não adianta ser astuto, não adianta ser extremamente inteligente. As portas dessa estratosfera, se eu tiver uma vibração qualquer de psicologia que me atraia para a materialidade, eu não consigo entrar nessa estratosfera. Não adianta você chegar lá na porta, passar uma lábia. Não funciona dessa forma. A questão é vibratória. A questão é a água e o óleo que não se misturam. Então, o óleo tem que se transformar em água. E a água tem que se transformar em vinho. Ou seja, existe sim o processo de transformação, é possível. Mas ele exige trabalho e exige esforço de cada um de nós. Por isso que se espiritualizar não é tão simples. Existe esse processo, mas não é tão simples. Mesmo no reino da matéria, a sua vitória está encerrada no tempo. A eternidade supera e vence o tempo. Então olha só, que legal, né? Mesmo reinando na matéria, mesmo no reino da matéria, a vitória do mal ela só pode existir graças ao tempo. Enquanto há tempo, há um processo linear. Só que a eternidade supera e vence o tempo. Nós já estudamos sobre isso. Que a dimensão tempo, ela é na verdade um atributo do pensamento do Pai. E ela nem consegue existir no plano do sistema, que ela é uma coisa muito ínfima. No sistema não existe tempo. O mal só pode existir no ambiente do tempo e do espaço. Então, ele está mais do que fadado ao seu fim. Por isso que é muito bom que a gente se associe aos processos de evolução e aceite. Nós podemos ficar esperando o rolo compressor do progresso passar por cima da gente. Ou nós podemos, por um clique, tomar a decisão de fazer a nossa parte muito bem e andar na frente desse rolo compressor para ele não nos atropelar. Na verdade, é o que o Cristo espera da gente. Que a gente seja mais rápido, que a gente seja mais inteligente, que a gente seja senhor da nossa história. E aí ele vai dizer para o paralítico,
lá naquela passagem, onde descem aquele paralítico pelo telhado, que era um povo tão grande querendo ver Jesus, ele estava dentro de uma salinha, e aí não encontrando como entrar com o paralítico que estava em cima de um leito, 4 pessoas levaram ele, tiveram que subir por cima do telhado, tiraram as palhas do telhado e desceram com o paralítico na frente de Jesus. Significativo demais esse estudo, que a gente vai ver em Pastorino depois. E aí Jesus, o que ele fala para aquele paralítico? Levanta, apanha teu leito de dor e vai para tua casa. Não é só levantar, é ainda apanhar o leito de dor. Tomar conta do subconsciente, do patrimônio do passado. Levanta e volta para a casa do teu pai. Apanhar a cruz. Agora quem carrega o karma sou eu, não é mais meu karma que me carrega. Não é mais a minha dor, não é mais o meu sofrimento. Eu carrego a minha história e vai para tua casa. Não é só levantar, não é só ficar curado, não é só curar da paralisia que nos deixa estacionado à beira da evolução. É levantar e apanhar o leito. Agora imagina a cara do povo quando o paralítico, além de sair andando, ainda sai carregando a própria cama. E aí continua. Mas por ora, a terra é um dos seus reinos. O nosso mundo faz parte do universo desmoronado. E por esse motivo a vida se desenvolve aqui em uma atmosfera de revolta, de mal e de dor. São aspectos que a gente vê no dia a dia e que toda a história já demonstrou pra gente. Então a Terra ainda é um dos reinos. Veja que o professor Petrobal não está falando que a Terra é o reino do mal. Ela é um dos reinos ainda onde existe o advento do mal. E isso tudo está vinculado à elevação da humanidade. À elevação do ser. O momento que ele se encontra da evolução dele e como ele trata isso. E continua. Aqui, as forças satânicas podem manifestar-se, isto é, agir em sentido sinistrogiro. Nós já vemos o que é sinistrogiro. Girando em oposição às forças do bem do sistema. E por isso, as vemos exprimir-se na pulverização de tudo, no relativo. Dividir a unidade. Então lembra que nós comentamos que um dos objetivos do mal é criar o que? A separação, a pulverização. Na verdade, o mal é isso. É a pulverização. Não é a separatividade. Ele divide a unidade. Quanto mais divisível, mais conflito. O que é dividir? É entender que um é diferente do outro. Hoje nós estamos numa campanha mundial para que a gente entenda as diferenças, para que a gente saiba lidar com elas. Isso já é um começo. A humanidade demorou para chegar nesse ponto. Antigamente ser diferente era um problema sério. E aí continua, fracioná-la cada vez mais até a sua destruição. Esse é o impulso de Satanás, com o objetivo de demolir o sistema dextrogiro, unificador, retificador, tendente à plenitude da vida. Então, tudo que você perceber na sua vida que é sinistrogiro, ou seja, que vai gerar divisão, que vai gerar desarmonia, que vai gerar um ego exacerbado no qual você se acha diferente ou melhor que o próximo, que vai gerar aversão com relação a alguém, fica de olho. Liga o alarme interior. A gente já vem estudando isso há algum tempo. Então, uma aversão que eu começo a criar contra um ser, seja ele qual for, porque eu acho que ele erra num quesito que eu sou melhor que ele, ou não concordo com a forma com que ele faz as coisas, e às vezes ele discorda da minha chamada de atenção, mas você podia fazer dessa forma que é melhor, e aí ele se recusa a fazer daquela forma, aí você começa a criar uma aversão, começa a nutrir pensamento, por que não fez, por que não faz, eu estou falando para o bem dele, aí começa o mal. O mal é intervenção desautorizada. Olha o sol como é que ele trabalha, o sol ilumina, o sol mostra a sua luz, ele induz, ele conduz suavemente, o bem conduz suavemente. Mas quando você começa a criar aversão, ódio da pessoa porque você está certo, e às vezes você está até certo na sua forma de pensar, mas o outro não quer admitir, ele não quer ir daquela forma. Aí você começa a criar raiva com ele. Aí eu já notei que quando começa esse processo, você começa a olhar todos os defeitos daquela criatura. Você começa a identificar cada pedacinho de defeito daquela criatura e começa a criar uma aversão, um ódio cada vez maior. Daqui a pouco você está com raiva daquela pessoa, sem saber por quê. Porque você começou achando que estava fazendo bem. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado.
E aí, às vezes, a pessoa, você ainda vai se chegar lá na frente e perceber que aquela pessoa não é igual às outras que você achava que ela era. E nem igual a você. E talvez ela estivesse no melhor caminho para ela. Só que você só vai se dar conta disso lá na frente. Isso ainda é uma possibilidade de acontecer. É muito importante que a gente saiba lidar com a gênese do pensamento, do sentimento. Preparar o caminho para o plantio. Preparar o caminho da liberdade. Caminhar com liberdade de sentimento. Não é alienação. Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção. É muito fácil impor. Difícil é conduzir. E normalmente, se você está há 10 anos tentando impor alguma coisa a alguém e não está dando certo, é hora de parar para pensar. E aí continua. Eis porque na Terra se eleva a barreira do limite a cada passo, sufocando a alma anelante de infinito, do qual nasceu e de que é feita. Quer dizer o seguinte, o professor Petrobal está falando assim, a nossa alma, ela busca o infinito porque ela foi feita no infinito, ela quer ir ao infinito. Mas nós temos uma força, por assim dizer, satânica, que na verdade é o pensamento negativo, que na verdade é o que? O mau direcionamento das ideias. Ela sufoca esse esforço de crescimento. Então a alma busca, nós somos filhos pródigos, que queremos retornar para o Pai. E a alma busca retornar para a casa do Pai da melhor forma possível. Mas ela encontra uma força adversa. E por que a alma encontra uma força adversa? Porque essa força está aí? Não. Não é porque ela está aí. É porque essa força está aqui. Dentro do homem. É semelhante. É produzida por nós. E o professor Petrobaldi fala assim, o mal só atinge quem é mal. Olha só como é que são as coisas. Difícil uma frase como o mal só atinge quem é mal. E é verdade. Ah, mas Jesus foi atingido pelo mal. Quem disse? Quando? Nunca foi atingido pelo mal. Primeiro que a matéria não tem existência verdadeira. Já começa por aí. Ele passou o processo de crucificação porque ele quis. Ele tomou essa decisão. Nem Maria, chorando no pé da cruz, tirou Jesus da cruz. Vou porque eu quero, não é porque os homens querem, não. É o que ele fala. Porque o meu pai quer. Crucificado, não odiou ninguém. Não criou aversão contra ninguém. Não criou nenhum sistema de perseguição contra aqueles que o crucificaram. Perdoou. Livre. Onde o mal atingiu ele? A gente só de pensar num preguinho entrando na mão, a gente já fica com ódio. E nem crucificado fomos. Olha a falta de liberdade. A falta de liberdade espiritual. Por isso que desenvolver espiritualidade é uma intervenção que temos que fazer conosco mesmo. Como que a gente leva isso? Então, por que é difícil retornar à casa do Pai? Porque o mal está aí? Não, porque ele está aqui. Por causa da nossa semelhança, por causa da atração, porque nós ainda o geramos. Porque ele poderia estar em todos os lugares. Nós atravessaríamos ele livremente, se não tivéssemos semelhança, atração por ele. E a atração pode ser de forma negativa, quando você odeia ele, e é uma forma de mal, ou pode ser de forma positiva, quando você consente ele. Aí o positivo aí nesse caso é um positivo inverso. Quando você consente o mal. São dois tipos de atração. Por isso que Jesus fala, vira outra face. Vai para a mansidão. Não deixa a emoção te controlar. Ela é boa, mas cuidado. Cuidado com o intelecto. Entra nas outras forças. Olha teu ser. Analisa as escrituras, entende a vida. Perdoa. Te estão perseguindo. O que você tem a ver com isso? Perdoa. Segue em frente. Olha, o recado está claro. E o espaço em si mesmo não tem limites. Olha aqui o que está dizendo o professor Petrobaldi. Eis porque a terra se eleva à barreira do limite a cada passo, sufocando a alma anelante de infinito, do qual nasceu e de que é feita. Eis o espaço dividido, que nos torna rivais, e o espaço em si mesmo não tem limites. Quer dizer, o espaço dividido que nos torna rivais, e esse espaço mesmo não tem limites.
Onde é que está o limite desse espaço? Na nossa concepção, nas nossas ideias atrasadas. Hoje, graças a Deus, a humanidade está tomando um outro rumo. Nós estamos percebendo que quanto mais nós nos tornamos orgânicos, coletivos, quanto mais nós nos ajudamos, melhor. São exercícios maravilhosos. A tentativa da Covid, chamando de tentativa de unir a humanidade, mostrou quem não está disposto a se unir e mostrou quem está disposto a se unir. Eu não estou falando quem está usando máscara está unido, quem não está usando está desunido. Não estou falando disso, não. Estou falando da vibração que cada um está produzindo. Todo mundo tem que tomar seus cuidados. Cada um é consciente da sua forma de fazer as coisas. Mas principalmente da vibração. Principalmente do que nós geramos durante essa janela que aconteceu aqui na Terra, que está acontecendo ainda. O que você gerou nessa janela? Medo, insatisfação? Quer dizer, a situação dos certinhos dentro de casa nos mostra o que nós somos capazes de gerar em termos de emoção e sentimento. Eu lembro do Mileco. Mileco era lá da SPLEB, né? Sociedade Pró Livro em Braille, né? Para as pessoas de deficiente. Pró Livro Espírita em Braille, né? Para os deficientes visuais. Então a SPLEB, ela pega os livros espíritas e ela escreve em Braille. Tem aquelas maquininhas que vai escrevendo o livro em Braille para o ceguinho poder ler os livros em Braille. E eu sempre faço palestra lá na SPLEB, agora um ano e meio que eu não faço palestra lá, porque por causa da pandemia, e eles às vezes pedem para as pessoas ajudarem, precisa de bastante ajuda, que é um trabalho maravilhoso, né? Então você tem um livrinho para gente que tem 100 páginas, fininho, se você colocar esse livro em Braille, ele vai ficar grosso, desse tamanho, quase que uma apostila, assim, né? Pro ceguinho poder ler. Mas o Mileco foi o fundador da SPLEB, e eu lembro de uma palestra dele que eu achei tão engraçada, e aí ele comentando o seguinte, que na Terra tem muitos chamados normais, né? O que é o normal? Normal é aquele indivíduo, né? Que leva a vida numa boa, tranquilo, fim de semana ele toma um chopinho dele, ele é do bem, aquela coisa toda, ele é normal, né? Todo normal é um normótico. Então, esse normótico, ele acha que ele está arrebentando, que ele faz tudo que tem obrigação. Então, ele é extremamente conduzido pelo mundo de César, pelas vibrações do mundo de César, e se tiver qualquer coisa assim que o hipnotize coletivamente para tomar uma decisão mais violenta, aí ele toma também, aquela coisa toda. Então, são os chamados normóticos. E eu lembro do Mileco falando isso, eu ainda era muito jovem quando eu assisti essa palestra, eu ria muito, para mais tarde ficar refletindo sobre isso. Então nós temos que ver se nós não somos um normótico, se a gente está indo na vibe da boiada, ou se nós, de alguma forma, escolhemos um rebanho melhor, dentro do aprisco do Cristo, para seguir esse pastor que é o Cristo, esse pastor que é Jesus. E aí, evidentemente, é mais doloroso ficar no aprisco do Cristo, porque a disciplina é maior. Porque eu tenho que ter todo um esforço para não me deixar ser atraído pelos lobos que estão fora do aprisco, principalmente em pele de cordeiro. Olha, em pele de cordeiro. Jesus foi muito inteligente quando falou isso. Quando ele falou isso, ele não estava falando de uma pessoa, duas, três pessoas, quatro pessoas, não. Ele estava falando da maioria da humanidade. Para com esse negócio de achar que a maioria é bonzinho e a minoria é ruinzinha. Não é assim, não. Se fosse assim, o mundo não estava numa situação tão complicada, não. O mundo está assim nessa situação porque a maioria, a grande maioria, ainda produz vibratoriamente o mal e o consente. Ou negativamente, como eu coloquei, ou positivamente. Eu sei que é difícil falar isso aqui. É complicado nessa conversa. É muito complicado. Mas é verdade. Ou a gente admite e luta. Você pode botar todos os bandidos do mundo na cadeia. Isso não vai resolver o teu problema. Não vai resolver o problema da humanidade. Olha o que eu estou falando. Que eles vão pagar, vão. E vou dar um recado, hein? Presta muita atenção no que eu vou falar. Resgate não significa que ele seja linear. O que eu vou dizer aqui você não vai gostar agora. Se você é uma pessoa, se nós somos alguém que perseguimos alguma coisa que nós achamos errado, incorreto,
a vida toda. Fizemos sistemas de perseguição contra isso. Criticamos, mesmo que a gente esteja 100% certinho. A grande possibilidade de você reencarnar num ambiente em que você seja colocado na mesma condição daquele que você perseguiu ou daqueles que você perseguiu é grande. Ah, mas eu lutei contra isso. Lutou? Ótimo. Agora, na condição dele, você vai ver se realmente a tua forma de luta e as leis que você criou funcionam. Não precisa ter cometido o mal na forma com que o outro cometeu para reencarnar como ele, não. Basta você ser um perseguidor, um agente cobrador, que se acha o certinho. Cuidado, Jesus falou, vai pelo perdão. Ele sabia o que estava falando. Por que tem tanta gente cometendo desatino? Porque agora está no lugar que provavelmente antes ela perseguiu. Agora vai ver se a lei que você criou vai resolver o seu problema. Porque agora você tem que passar pela experiência. A gente pensa que a experiência não chega nesses níveis de nuance, mas chega. Um frade lá na Itália, foi uma das passagens mais lindas que eu já vi, conta a história de 2 ladrões que entraram na igreja dele à noite e roubaram um monte de coisa. E aí quando o ladrão estava saindo, a polícia chegou e pegou os 2. E aí o frade ficou com muita pena daqueles 2 ladrões e veio correndo. Ah, moço, você esqueceu de levar essa bandeja de ouro e levar esse saco de comida também. Aí a polícia ficou assim, mas ele não estava roubando. Falou, não, eu que dei para eles. Aí a polícia liberou os 2. Aí os 2 sentiram uma vibração de amor tão linda, tão forte, tão maravilhosa, que passaram a frequentar a igreja. E passaram a ficar amigos daquele padre, colaborar com eles, transformaram totalmente a vida deles. Olha como o amor vence. Olha como o amor funciona. Agora vai a gente fazer um negócio desse, né? Quando a gente vê aquele filme, Irmão de Fé, que foi feito pelo Padre Marcelo, maravilhoso aquele filme que conta a história de Paulo de Tarso, que o Tiago Lacerda vai personificar o Paulo de Tarso. E aí a cena começa com um jovenzinho fazendo um assalto, assaltando uma senhora, e aí a polícia quando chega mata o comparsa do rapaz e a senhora não deixa a polícia, quer dizer, a senhora que foi assaltada pelo menino não deixou a polícia matar o menino, protegeu o menino, e aí o menino acaba recebendo todo o socorro lá no presídio do Padre Marcelo, e a história se desenvolve em torno da história de Paulo de Tarso, que faz aquela grande transformação, ele foi o grande perseguidor dos judeus. Uma história linda. Aí Jesus dizendo, o amor muda, para a via do karma, cessa, acaba. Às vezes a gente acha que está parando o karma e está só criando karma, porque karma não é só você ter errado factualmente, materialmente, não. A onda do pensamento que a gente emite também faz sentido. Muito cuidado. Não é ser bobo. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. E continua. Eis o tempo seccionador. Seccionar quer dizer separar em partes menores, cortar. Né? Então nós estamos nesse tempo que secciona. Reduzido à medida de esforço e de ganho. Quer dizer, tempo é dinheiro. Olha só como é que são as coisas. Então, quer dizer, nós estamos num tempo de período que está reduzido no esforço de ganho, de medida. Ou seja, tempo é dinheiro. Eu associo o tempo ao dinheiro. É assim que nós estamos vivendo hoje. E o temor do que nos falte. Olha o advento do mal, como é que funciona. Está aí. É o medo do que vai faltar. Ou a ambição para que não falte. Enquanto você se tornar coletivo e orgânico, é fazer com que todo mundo trabalhe por todo mundo, para que não falte nada para ninguém. E o amor vença. Mas não, o tempo é dinheiro. Olha o professor Petrobaldi mostrando quanto a nossa sociedade ainda vai precisar mudar. E aí ele continua. E o nosso espírito é feito para a eternidade. Quer dizer, caramba, tempo é dinheiro. Nós estamos seccionados no ambiente do tempo e do espaço. E isso está fadado a terminar. E vai terminar o mais rápido quanto mais a gente evolui. E o nosso espírito é eterno. E nós estamos presos nesse negócio de tempo e dinheiro. Olha como o homem precisa mudar. Olha como nós precisamos mudar o nosso mundo. E esse é um esforço de transformação que nós vamos ter que fazer. Mudar conceito e mudar a vida e mudar o resultado. Mudar toda a estrutura econômica e espiritual do nosso sistema. Porque o dia vai chegar em que nós não vamos mais nos alimentar de alimento sólido. Nossa biologia vai ter mudado. E aí?
O homem não vai mais precisar se preocupar com alimento sólido, a vida vai mudar, seu ambiente biológico não vai depender mais de uma cama, talvez nem durma aquele sono profundo que precisa de uma cama, não vai sentir fome. E aí? Não vai ser mais tempo e dinheiro. Como é que vão ser as coisas? Do que é que nós vamos nos ocupar? Jesus fala, começa a se ocupar agora dessas coisas. Se ocupa do amor, do evangelho, da vida, do caminho, da verdade, do melhor alimento. E aí ele continua, eis a luta pela riqueza e o anseio infinito da alma, ligada às efêmeras alegrias de um corpo caduco, quando a riqueza e a alegria são infinitas em Deus. Eis a um passo, ao alcance da mão, uma abundância sem par, e ser-se dela separado pela incapacidade de conquistá-la. Quer dizer, tudo que a gente precisa está a um passo da gente. Está a um passo do nosso ser. E Pastorino ainda vai dar um recado muito interessante, né? Que a busca da iluminação não é necessário você desencarnar, nada disso. É um ambiente que você estiver. É uma substância que se adquire dentro de si, é um despertar mesmo estando encarnado. Deus aí está, que nos aguarda e, no entanto, não sabemos alcançá-lo, por preguiça, ignorância e incapacidade de compreender. Que barreira tremenda é a nossa involução. Aí o professor Pedro Baldi dizendo o quanto na involução nós perdemos com o processo de pulverização da queda. E o quanto nós temos que construir. O quanto vai ser bom reconstruir as nossas qualidades espirituais melhores, mais elevadas. Estamos no reino da subversão dos valores, diz o nosso querido Baldi. Tudo de calmo, eterno, estável, faz-se agitado, fracionado, incerto. Tudo se torna calculado, pensado, pesado, medido, disputado. Assim nascem a miséria e a dor. Aí está o império do contingente, o afã de subdividir a atenção em particularidades, na análise sem fim do relativo. Olha o que o professor Pedro Baltari está mostrando o tempo todo. Na capacidade de dividir, de contar, de disputar, de ser discursivo, principalmente de ser sindicante. Cuidado com a sindicância que teu espírito faz. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí nós temos o quê? Nós temos o advento da miséria, da dor, do sofrimento. Nessas coisas assim é que surge a dor e o sofrimento. Eis o vórtice da civilização moderna, que com o espírito satânico porfia por triturar o espírito entre as engrenagens de suas máquinas, que com a miragem de umas tantas vantagens materiais destrói a maior riqueza da alma, que é a bondade. Vive-se assim sob o terror de que falte tudo, quando tudo é infinito. Então esse nosso temor, essa aversão, esse ódio, esse rancor, na verdade, que é o reflexo da convicção inferior de que nós somos feitos unicamente de matéria, tem sido um grande destruidor da harmonia no mundo. Então, evidentemente que a humanidade ela vai continuar, digamos assim, ainda passando por vários labirintos e vai aprender a sair desses labirintos. E esses labirintos foram criados pelo próprio homem, pelo próprio ser, na sua queda. E agora os elementos para sair desse labirinto se encontram no próprio labirinto. Nós precisamos desconstruir aquilo que nós construímos. Nós precisamos aprender a desfazer aquilo que nós fizemos de errado. Todo pensamento que foi mal direcionado, ou seja, que foi quebrado, que foi pulverizado, que foi repartido, agora vai ter que ser unido. E para unir tem que ter pontos de harmonia. Para ter pontos de harmonia, nós temos que encontrar esses pontos de harmonia. Eles existem, nós os encobrimos, nós os distorcemos. Nós desacreditamos que ele existe. E hoje nós somos verdadeiros perseguidores de tudo que acontece à nossa volta. O mais difícil mesmo é ser unificadores. Eu lembro até de Bezerra de Menezes, trabalhou a unificação do espiritismo no Brasil, já mostrando para a gente a necessidade de unificar. Então nós precisamos aprender a trabalhar o nosso ser nesse sentido de unificação. E aí, meus amigos, ao final dessa aula, em que, na verdade, foi uma conversa que, evidentemente, existem alguns pontos muito difíceis da gente lidar, mas são nesses limites que, às vezes, aparece que está entre o bem e o mal, ou parece que está entre o que é certo e o que é errado,
é que nós podemos analisar as complexidades do nosso ser, do nosso ambiente, do nosso pensamento e do nosso sentimento. Nós vemos que nós vivemos assim um mundo maravilhoso. Mesmo que nós estejamos no ambiente do antissistema, a lei do Pai, o amor, a sabedoria estão presentes. E olhando a vida que evolui há 4 bilhões e meio de anos, nós só podemos ter fé, porque nós saímos lá do reino mineral e chegamos até o reino mineral. Ter essa certeza absoluta que daqui para frente as coisas só tendem a melhorar é uma das clarezas de espírito muito grande. Não é uma certeza baseada na fé do cavalo, em que a coisa vai acontecer como nós queremos, porque nós queremos. Não. Vai acontecer da forma com que Deus quer, com que o Pai quer. E nós precisamos aprender a identificar essa vontade do Pai em relação a nós. Docilmente aceitá-la, colocá-la em prática. Fazer com que o nosso pensamento aceite a indução, a condução suave do sol, que quer sempre nos levar para a melhora, para o bem, para o amor, para a sabedoria. Então precisamos nos tornar seres que o Cristo possa contar conosco de forma efetiva, que possa contar conosco no trabalho do bem da humanidade. Então por isso que ser amável, ser inteligente, no entanto, ser forte, ou seja, manter as boas convicções, manter o centro da nossa reforma íntima sempre ativo, é uma coisa importantíssima para que o mundo em que nós vivemos possa se tornar melhor. E o primeiro passo é acreditar que a força divina, que a força do amor, da sabedoria se encontra no coração de todos nós. E nós precisamos aprender a despertar isso em nós e aprender a despertar isso no nosso próximo. Mas não vai ser impondo, não vai ser obrigando, não vai ser fazendo qualquer tipo de coisa que possa ainda mais dividir, ainda mais subdividir. É preciso aprender a construir uma postura que a gente desaprenda a construir o mal, desaprenda a construir sofrimento. Precisamos então utilizar outro método, outro tipo de inteligência na condução das nossas atitudes, na condução do nosso pensamento e do nosso sentimento, principalmente. Cuidar da gênese, da emoção quando ela nasce, ver onde ela pode chegar. Parar aquilo logo no começo que nós percebemos e nos damos conta que poderá vir a se tornar um sentimento negativo, uma aversão, um ódio, um rancor contra alguém. Isso são coisas muito fáceis de serem produzidas. E muitos de nós que dizemos que ainda não produzimos mais essas coisas, no fundo ainda produzimos. Precisamos aprender a olhar para dentro de nós. Ver como é que as coisas se processam. Desenvolver baseados na estrutura sábia e da verdade do Evangelho, formas de fazer com que a gente possa caminhar na mesma leveza de Jesus, na mesma leveza do Cristo, que Ele nos ensinou. E Ele nos mostrou que é possível sim atravessar o mundo, vencer o mundo sem ter que vencer a ninguém. Vencer a si mesmo sem ter que vencer a ninguém. E no entanto, mesmo depois de 2021 anos que Jesus veio à Terra, o mundo ainda continua com suas distorções, os seus problemas, uma série de dificuldades. Porque o que vai fazer com que o homem melhore não vai ser uma mágica, pelo contrário, mas sim uma série de mudanças, de ações contundentes que o nosso espírito vai saber realizar para a nossa elevação, para a nossa melhora e para a melhora do nosso próximo. Então nós temos um trabalho muito grande para fazer. E o primeiro passo nesse trabalho é desacreditar da força do mal. Não cultuar o mal jamais, de forma alguma. Nem com medo, nem com aversão, nem com vontade de persegui-lo, nem com ódio, nem com o sentimento de se sentir injustiçado. Nada disso. Não, nem no simbolismo de uma pessoa, de um fato, de uma empresa, seja lá o que for. Não cultuá-lo mais. Todavia, fazer com que o nosso ser seja sempre igual a uma caixa de fósforo, que onde chega acende a luz. Não combate as trevas, simplesmente acende a luz. Eu simplesmente me faço luz. Eu simplesmente me transformo em luminosidade. Esse é o caminho de quem quer seguir o Evangelho de amor do Cristo. Aproveitando a vibração de tudo que nós aprendemos hoje, que Jesus então nos ampare e nos fortaleça. Muita paz.
faz caminhar